Colocamos, Senhor, esse momento na Tua presença, pedindo que a Tua graça nos envolva e tudo aquilo que vai ser partilhado seja primeiro, Senhor, para a salvação das almas e para que o Seu nome seja honrado e adorado. Pedimos a intercessão da sempre Virgem Maria, que ela como mãe interceda por nós junto ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um episódio do podcast aqui da nossa paróquia, da nossa comunidade, mais um Sagrada Cast para você que nos assiste. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que vem assistindo os nossos conteúdos, os nossos programas, que você possa aí continuar assistindo e aproveitando com a sua família, com a sua pastoral, todos esses conteúdos que a gente tem criando, essas histórias tão bonitas, né? Que constroem a história da nossa paróquia, da nossa comunidade. Que você possa compartilhar esses vídeos aí com a sua pastoral, com a sua família, com seus amigos, e seguir as redes sociais da nossa paróquia, e aproveitar esses conteúdos que a gente faz justamente para que você possa realmente conhecer a nossa comunidade, conhecer as pessoas que vêm construindo a nossa história. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para a gente, para mim particularmente também, uma pessoa que faz parte da minha história, da minha caminhada, e faz parte aí, com certeza, da história e da caminhada de muita gente que está assistindo aí hoje, tá? Então estamos aqui hoje com o Reginaldo. Muito obrigado, Regi, por topar participar desse papo com a gente, por aceitar o nosso convite. Reginaldo, fundador da comunidade Árvore da Cruz. Então, queria te agradecer, antes de mais nada, por ter topado bater esse papo aqui com a gente hoje. A alegria primeiro é nossa, né? De poder estar nesse momento, né? E poder colaborar com a história de tudo aquilo que aconteceu ao longo desses 25 anos, né? Então, acolho a vocês que estão aí, que vão em algum momento do dia, da noite, né, assistir esse vídeo, né, e que vocês sejam bem-vindos também à casa da comunidade Árvore da Cruz, a nossa capela bendita Árvore da Cruz, e que esse bate-papo mesmo traga aí, né, algumas novidades, algumas curiosidades, né, daqueles que querem saber um pouco da história do Reginaldo e também da Árvore da Cruz. Exatamente. Bom, Regi, a gente sempre começa aqui as nossas conversas com a mesma pergunta, que já virou uma tradição no nosso programa, que é sempre perguntar para a pessoa que está batendo esse papo com a gente como que era a infância, como foi a infância do Reginaldo, o começo da história do Reginaldo, né? Como que era as suas vivências, a família, a religiosidade na sua família, já era uma família religiosa ou não? Queria que você contasse, dividisse um pouquinho com a gente, um pouquinho da história da sua infância mesmo, como que era. Então, meus pais eles se casaram e de um ano, mais ou menos um ano e meio, eu nasci, né? Eu nasci no ano de 77, corrigindo. Nasci, né, um pouco enfermo, né? Tanto que no período gestacional foi sugerido o aborto, né? Então, por isso que hoje eu sou uma pessoa que sou totalmente contra o aborto, né? Segundo aquilo que diz a igreja, porque Deus me preservou, né? Então, naquela conversa, naquela sugestão do médico, era 5º mês da minha gestação, minha mãe e meu pai disseram que não, né? E eles contam isso, eu fiquei sabendo muito depois, que eles foram ali para o saguão do hospital aqui em São Bernardo e tinha uma imagem de Nossa Senhora, e eles me consagraram a Nossa Senhora. Então, no 7º mês eu nasci com bronquite crônico, né, infecção generalizada do intestino, 30 centímetros e 1 quilo. Né, eu cabia numa caixa de sapato. E ali foram meses de sofrimento, fiquei muito tempo, né, no hospital, acho que 4 meses, se não me engano. Depois fui para casa, mas sempre com recaídas do bronquite, né, o crescimento, questão assim muito difícil, né? E, né, Deus me guardou aí nesse primeiro momento. Com 5 anos de idade, eu vim para cá, né? Vim para o Divinéia. Então, fazem aí 41 anos, mais ou menos, que eu moro aqui, né, nessa região. E os meus pais são, sim, católicos, né? Mas lá nos inícios, nós não tínhamos costume de ir à missa todo domingo.
Era aquela coisa de 15 dias, de mês, né? E eu fui o primeiro membro da família que começou a participar né, de forma perseverante na igreja. Então fiz lá com 9 anos primeira comunhão, mas a crisma demorou. Então, a crisma eu fui concluir, acho que eu tinha 17 anos, se não me engano. Entendi. E ali foi quando eu conheci a Denise, e ali foi quando a gente tinha o grupo de jovens, né? Sim. Então, eu comecei na igreja em 93, foi quando eu me encontrei com a Renovação Carismática, né? E nesse encontro ali com o Senhor, né? Eu comecei a caminhar lá no grupo, na Arca da Aliança, né? Foi o primeiro grupo que eu participei. E aí começou. Aí tinha um grupo próprio da capela mesmo. Depois nasceu o conhecido Juque, e depois nasceu a Árvore da Cruz. Entendi. A minha infância foi uma infância natural, tranquila. Meus pais sempre foram severos, assim, na correção. Eu sempre dou um exemplo aqui. Eles nunca citavam a fé, né? Eles falavam assim: você não pode pegar nada de ninguém, você não pode enganar ninguém. Se tem algum objeto ali, seja num tio, num parente, num vizinho, nunca pegue. Se a gente levasse alguma coisa para casa, ele já, o que é isso? Da onde veio? Ia até vizinho, até tio, tinha que devolver se foi pego. Então, né, foi sempre ali, né? E quem conhece o passado do Divinéia, sempre foi um bairro muito violento, né? Então, eu vivenciei assassinatos, tráfico, né? Tem uma história que eu conto, né, de um traficante que morava na frente de casa, que eu vi ele matando um gatinho na minha frente, assim. Ah, mas é um gatinho, né? Então eu convivi com isso. Só que meu pai sempre falava: vai para a escola, volta para casa. Vai para a igreja, quando eu comecei a ir, volta para casa. Então eu não vivi nenhuma das situações, nem de drogadição, nem de me perder, né? Então, assim, tem gente que fala assim, mas qual o seu testemunho, né, fantástico de vida? Eu não tenho, assim, uma coisa impactante. O que eu conto que é impactante foi o que eu falei. Deus me livra da morte para me dar uma missão, né? Sim. Mas a minha infância foi normal, eu jogava bola, né? Tem uma história inusitada que todo mundo ri quando escuta. Então, eu ia ser jogador de futebol, né? Eu ia jogar no Santos, mas meus pais não deixaram. Eu não dou risada dessa história, não, porque eu não Também sei é da se outra, você né? lembra. Mas conta essa. A do futebol eu não dou risada, porque eu não sei se você vai lembrar disso, mas teve uma vez que vocês fizeram uma confraternização da comunidade lá no Clube da Ford. Nossa, aí foi longe, hein? E eu fui naquela confraternização e a gente jogou bola naquele dia e eu suei com o Reginaldo, viu? Não dava pra pegar, não. O rapaz é bom de bola mesmo, é muito bom de bola. Eu lembro que no dia... Hoje ainda não sou mais, mas antes era foi eu e foi uma outra pessoa do ministério na época, não lembro quem foi junto na época, e a gente foi tentar jogar bola com vocês e eu não consegui, não. modéstia à parte, que eu jogava bem mesmo. Jogava muito bem. E a outra história, que é o de dar risada, né? Eu fui cantor de rap. Essa é um pouco mais Então essa inusitada aí, a pessoa fala, não acredito, né? Como pode, Reginaldo, sério, né? Mas é aquela coisa da juventude. Sim. Eu acho que aí que eu fui me perdendo aí quase, mas meus pais falavam, não é bacana, não é legal. E era muito da época também. Era um perfil, um estilo musical, uma cultura muito forte ali no final da década de 80, Isso. começo da década de 90, né? Com o Racionais estava Sim. no auge, então era um momento muito forte Sim. mesmo da cena do Foi na rap, época, né? Então, e é natural. Mas da foram ali juventude, 3 anos, né? 3 anos, aí depois foi quando eu comecei a caminhar mesmo na igreja. Sim. E aí, então você teve essa infância, né? Teve esse episódio ali que já desde então da sua concepção, Nossa Senhora já esteve ali te guardando, te carregando, né? E eu acho que é um testemunho muito importante para a igreja, esse testemunho da decisão mesmo, né, dos seus pais. Não tem nenhum testemunho fantástico de vida, mas esse é um testemunho Sim. fantástico para a igreja, né? O médico, ele é uma autoridade, né, no assunto, né, na medicina, na ciência e tal, e aí quando ele
te traz um diagnóstico desse, entre aspas, né? É uma decisão que eu entendo difícil para os pais de bater o pé contra o médico e falar, não, a gente vai seguir com a nossa história, com o nosso caminho, e vai ser feita a vontade de Deus, realmente, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que é fantástico. Para mim, é algo que é fantástico, assim, porque tem a mão de Deus ali, tem o manto Sim. de Maria, sem dúvida, nessa história. E aí você fala, então, que vocês eram uma família católica, mas não era uma família de ir pra missa todo domingo e tal. E aí a catequese, por exemplo, que você fez a primeira comunhão ali com 9 anos, foi muito mais uma coisa ali de tradição, assim, do que Sim. de religião mesmo, no caso, né? Não, assim, tinha aquele preceito, né? É. O filho tem que fazer a primeira comunhão, né? Futuramente crismar, mas não tinha uma prática Sim. dominical, né? Era, a primeira comunhão, antigamente, ainda é para muitas famílias, eu entendo, mas como batismo, né? Nasceu, tem que batizar. Sim, Tá ali no finalzinho da infância, tem que fazer a primeira comunhão. Às vezes não se tem nem a família, e muito menos a criança, né? O entendimento do que é aquilo, né? Do passo que você está dando na fé da pessoa, da criança e da família no geral, né? E então, aí na adolescência, o Reginaldo vira jogador e rapper. é, E, eu e- vivi isso por alguns anos, né? sim, e como que vira essa chave do Reginaldo? Do Reginaldo, que eu entendo que foi na época mais ou menos da Crisma, né? Que você Isso. 16 anos de idade. muda, vira essa chavinha ali. E o que faz virar essa chave? O que acontece na vida do Reginaldo que faz o Reginaldo deixar o rap e decidir ir pela igreja? Porque não era um exemplo na família, pelo que eu entendi, né? Foi algum fator de fora, né? O que aconteceu que fez? Então, colega, né? Acho que você vai lembrar dele, o Claudson, Sim, que me fez o convite para ir no grupo de oração. sim, Então, eu ia, né? Na verdade, muitas vezes ia para dar risada. Porque quando eu via o pessoal orando em línguas, né? Falava, o que que é isso? Eu não entendia aquilo. sim, Então, por algumas vezes eu, né? Ia mesmo para... Nossa, estranho, né? O povo pulando na igreja, né? Aí, em 93, teve um encontro no Baitinho. E, na época, esse encontro teve a presença do então seminarista Marcelo Rossi. E um dado momento do encontro, um momento de 3 da tarde, mais ou menos, acabou a energia no ginásio e escureceu tudo. E deram um megafone para ele e ele gritava, né? Vamos orar para que o Senhor, né, restabeleça a energia e essa escuridão acabe. Isso começou ali a oração e foi isso que aconteceu. Então voltou a energia primeiro e aquela escuridão que não era de chuva, era uma coisa muito estranha. Não sei quem estava lá fora o que via, mas para nós que estávamos lá dentro era uma escuridão mesmo. E aquilo se dissipou. E logo depois teve um momento da oração pedindo pela efusão do Espírito Santo. Então aquele jovem que muitas vezes ia no grupo de oração e dava risada daquela situação, se viu orando em línguas, mas sem um controle pessoal. sim. Não era eu que estava orando, era Deus que estava orando em mim, né? Tanto que é um tema que para mim é muito claro, né? Muitos podem achar que é invenção, né? O mau uso de qualquer dom vai se tornar o mal. Mas eu tive a experiência real, né, de um batismo no Espírito Santo, né? Que a gente chamava antigamente batismo, mas que o tema, o nome mesmo é infusão do Espírito Santo. E ali o Reginaldo começou a se voltar para a igreja, né? Porque aí depois me tornei catequista, na primeira comunhão, catequista de Crisma, ajudei na liturgia lá no Menino Jesus. E ali foi, né? A partir do grupo de oração, tivemos um grupo de jovens por um tempo, que teve o coordenador o Eduardo, né? Por um tempo, mas depois acabou e ficou a profecia que ia nascer o Juque. E depois nasceu um grupo, né? Que ia ter outro grupo de jovens lá. Então, antes do Juque teve um outro Teve um grupo. grupo de jovens Entendi. por um tempo.
que era cuidado pelo grupo de oração, Entendi. né, que era esse Eduardo, que era o coordenador do Arca da Aliança na época. Sim. Tá. Entendi. Então, para caminhada de fé, para caminhada de igreja do Reginaldo, existe um ponto, né? Porque a gente já conversou com outras pessoas e às vezes não tem esse ponto. As pessoas, às vezes, o próprio Padre Cauê mesmo falou que não se lembra de um dia onde ele se converteu, onde ele decidiu, né, e tal. Para outras pessoas, eu costumo dizer que tem esse dia, Sim. esse ponto de virada, né? Então, para a história do Reginaldo tem, né? Provavelmente, assim, quando é um cenáculo, os cenáculos eram em estádios antes, Esse né? aí era um rebanhão de carnaval. Ah, era Rebanho Eu de não Carnaval. citei um rebanhão de carnaval. Tá. E para quem não ligou o nome à pessoa, o seminarista Marcelo Rossi é o Padre Hoje, Marcelo. o padre Marcelo Rossi. Para quem não ligou o nome à pessoa, né? Porque tirou o nome do padre, né? Mas o Ele seminarista era era seminarista. é o Padre Marcelo Rossi Sim. hoje, né? Eu nunca ouvi nenhuma história dele antes dele ser o Padre Marcelo Rossi, que é no Gugu. Eu Então, não conhecia nenhuma história dele antes disso, assim. Pra mim é muito legal, porque me Ainda- surpreendeu, já foi uma primeira não, também curiosidade que depois me quando a gente vai ligando surpreendeu. os fatos, né? Nossa, mas eu recebi a infusão do Espírito um dia, né? E tinha lá o seminarista Marcelo Rossi, hoje padre. Que Então legal. conheci. E aí, certo, a gente conhece, né, um pouco da história aí do Ju, que nasceu a comunidade. O que pessoalmente te levou a aceitar essa missão? Porque eu entendo que a gente sabe que foi algo que foi de Deus para vocês, né, que veio de Deus, né? Mas o que te fez, como pessoa, aceitar essa missão de iniciar a comunidade, dar um passo tão largo, tão profundo na fé? Então, nessa época, né, ali do tempo do Juc, o Juc ele existiu por 3 anos, né? Então, naquele período, o Senhor me incomodava, né? Então, nas minhas orações, eu percebia que o Senhor queria algo a mais, né? Então, nenhuma oração específica de oração comum, do dia a dia, né, rezando, o Senhor falou, né? Eu ouvi aquela voz: se lance em águas mais profundas. Mas que águas mais profundas, né? E ali veio aquela intuição, né? Funde uma comunidade. E na época, quais comunidades eram conhecidas? Canção Nova, Shalom. Não tinha outras assim que a gente tinha conhecimento. E ali eu comecei a procurar o que era isso, né? Isso foi ali no final de 99. Porque nós vivemos um tempo de discernimento, né? Sim. Onde quando eu apresentei para o Padre Paulo Afonso, em 2001, esse desejo, eu falei que iria ficar um tempo em oração. Então ficamos de 2001 até 2003. Então nós fazíamos encontros todos os domingos, 5 horas da manhã, na capela Menino Jesus. Então quem tinha interesse, tanto aqueles jovens que eram do Juc, que o Juc acabou, e outras pessoas, iam lá todo domingo, 5 horas da manhã, que já era o propósito do sacrifício, da doação, e iam muitas pessoas, né? E ali foram alguns que ficaram, né? Também na época um grupo de jovens lá do Parque Avaí, eu não vou lembrar o nome agora, até vi que o padre citou no podcast dele, veio o padre Cláudio, a Dani, a Eliane, o Hélio, então vieram também, e alguns outros que eu não recordo, fizeram parte desse início da comunidade. Certo. Então, assim, essa oração foi o momento, né, onde o Senhor me pediu, né? E a gente vai conversando com fundadores, a gente vai entendendo que o fundador real, aquele que tem um chamado, nunca ele quer fundar uma comunidade. Então foi uma coisa que eu resisti muito, né? Porque eu sempre tive um sentimento de não ser uma pedra de tropeço para a igreja, né? Então, qual a missão de qualquer nova comunidade? Ser um instrumento de Deus para a igreja, né? Então ela não é melhor que a igreja,
ela não é melhor que nenhuma pastoral, ela tem um carisma específico para colaborar na evangelização e na salvação das almas. Então, é aquela angústia, né? Eu não quero ferir a igreja, eu não quero ser uma mentira, não eu em si, mas o projeto, né? Então, foi esses 2 anos e pouco, quase 3, de discernimento. Aí, em 3 de agosto de 2003, aí fundou a comunidade. Certo. E você lembra como que foi esse início para fora, para a paróquia? Como que a comunidade, a paróquia, não o padre em si, mas a paróquia mesmo, os paroquianos, como que foi a recepção? Você se lembra disso? Olha, Como que foi isso? como nova comunidade é algo que ainda está sendo entendido, Sim, né, no contexto geral por todos, alguns acolheram, outros acharam loucura, né? Porque do JUC nós já tínhamos um propósito do conhecimento da fé, do anúncio da verdade, já era uma coisa que estava ali no JUC, né? sim, Eu recordava esses dias com os membros que nós já tínhamos um ministério de formação, né? Então, lá na minha experiência com a renovação, o que era mais incentivado era o conhecimento da palavra de Deus e o catecismo da igreja. Então, nisso, eu estudei muitas vezes, eu li muitas vezes o catecismo da igreja. Então, era uma coisa que já era enraizada em mim. E o meu desejo era ensinar a fé. Então, já tinha um histórico, né? Então, olha, o JUC é um grupo assim mais radical, o JUC é um pouco firme nas coisas. Não, a gente transmite a fé da igreja, até hoje, né? Com a fé não tem negociação, né? A fé é a verdade do Senhor anunciada pela igreja. Eu estou em concordância com a fé, eu estou vivendo os mandamentos, eu estou vivendo os sacramentos, eu estou em estado de graça. Eu não estou, eu tenho que reparar. E onde eu vou? Eu vou para o confessionário, né? O confessionário é o único lugar que um condenado sai livre, né? Então eu tenho que ir para o confessionário. Eu não tenho esse negócio, vou negociar. Mas eu estou errado, mas as pessoas têm que me entender o meu erro. Não, né? Se você comete uma falta de trânsito, tá lá, passou o farol vermelho, vai vir a multa com a foto do seu carro. Você tem que pagar. Você só não vai pagar se você recorrer e provar que você estava socorrendo alguém, que você... alguma coisa muito clara. sim. Porque senão você tem que pagar a multa. Então, não é que Deus é injusto, né? Deus é tão amoroso que Ele nos quer para Ele de volta um dia puros, né? Porque quem vai entrar no céu? Os santos. Sim. Não pode entrar todo mundo. Vai entrar quem gastou a vida por amor a Jesus. Então, essa marca a gente sabe que ficou muito clara, que hoje eu entendo tranquilamente, né? Isso que eu ia te perguntar. Você falou uma palavra que a gente ouve muito. E nesses anos todos que eu tô na caminhada também, já fiz muitas coisas com vocês aqui da comunidade. E é uma palavra que a gente ouve muito, a palavra radical. Como que você recebe essa palavra? Do radical, o Reginaldo é muito radical, a comunidade é muito radical. A gente ouve muito isso, né? Você deve ouvir isso o tempo inteiro, né? Nos últimos 20 anos. Como que você entende isso? Porque eu consigo ter esse entendimento de que não é o radical, né? Não como é que eu posso dizer? Eu não enxergo isso como um termo ruim, por exemplo. Eu enxergo exatamente como você falou. Vocês procuram viver exatamente como tem que se viver, né? Da forma que está escrito na Bíblia, né? Tem que ser quente ou frio, morno não. Então é isso. Mas como que é para você receber isso muitas vezes como um termo de crítica, de apontar o dedo para vocês, falar, não, mas vocês são muito radicais, sei lá. Por isso que até a gente ouve, né, na adolescência a gente começa a vir muito para a igreja, a família da igreja, não, mas tem que aproveitar mais a vida, você tem que viver mais, vai ser feliz, né, e como que é para você receber isso
Por 20 anos. No passado, isso me incomodou. Hoje não me incomoda mais. Porque radical é aquele que tem raiz, né? É aquele que está enraizado em algo. E a minha raiz tem que estar no autêntico magistério da igreja. Então, quem vai me salvar é o amor de Jesus, que é dado na cruz de forma incondicional por mim. Quem vai salvar você é esse amor. E o que esse amor ele é? Um amor exigente, né? Jesus foi radical. Ele deu a vida para salvar nossas almas, né? Ele poderia ter estalado o dedo Sim. e todo mundo ia estar salvo. Mas ele se tornou, né, isso que a igreja diz, o único e eterno sacrifício. Então, o que repara o pecado do homem? É o sacrifício. E Jesus se sacrificou para reparar o nosso pecado. E o que nós temos que fazer todos os dias? Amar, adorar e servir a Deus nosso Senhor. Então, a nossa vida pertence a Cristo. Então, se ser radical é pertencer a Cristo, eu sou feliz, né? Sim. São Francisco, a igreja vai dizer, que foi o que mais se aproximou da vida de Jesus, né? Muitos não entenderam a vida de São Francisco, Sim. a entrega dele. E ele é lembrado até por outras religiões. Sim. Eu imagino hoje, Jesus seria apontado, né? Ah, não, mas esse rapaz é muito radical. Pra que isso? Não precisa de tudo isso. E você falou agora, achei engraçado, eu conversava esses dias com uma pessoa sobre isso, a gente brincava, falava, Jesus podia ter sido mais claro, né? Ele podia ter falado, olha gente, é muito simples, tá? Faz isso e tá tudo certo, tá? Tô indo embora, hein? Tá tudo certo, todo mundo entendeu? E aí a pessoa me respondeu, mas Jesus foi muito claro. Ele foi muito claro, né? Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se a gente faz essas duas coisas, não tem como dar errado, né? A gente não vai fazer nenhuma outra coisa se for infringir essas duas regras, entre aspas. Então ele foi muito claro. E depois ele se sacrificou na cruz e falou, eu vou, mas eu volto, né? Envio sobre vós o Espírito Santo e tal, e vou para a casa do Pai preparar para vós uma morada. Então ele foi muito claro. Sim. A gente fala, mas a Bíblia tem que interpretar. Não tem, né? Muito claro isso, né? Você amar a Deus e amar o próximo, Sim. é impossível você fazer maldade para qualquer outra pessoa, para qualquer animal, para o meio ambiente, para qualquer coisa que vá ferir essas duas regras. Então, eu sempre enxerguei muito dessa forma, assim. O radical que as pessoas tanto dizem deveria ser o básico, né? Digamos assim, de quem está porque assim, vivendo a na fé, igreja e pregando a fé, deveria ser o... a igreja, ela é a mestra, né? A mãe mestra que nos conduz para o Senhor. Então, eu não posso entrar numa forma já pré-determinada e querer mudar ela, né? Ela tem todos os sinais visíveis e invisíveis para me salvar, né? Então, quando ela apresenta, né, como tem que ser o matrimônio, como tem que ser a vida de um solteiro, como tem que ser a vida, né, de uma pessoa na sociedade, a igreja nos mostra isso. Sim. É o quê? Testemunhar o Cristo no mundo. E aí eu vou entender que eu buscando isso é ser radical, eu tenho que ser radical comigo primeiro, né? Exigir, né, de mim mesmo uma vida reta, uma vida devota, uma vida de conversão diária, porque assim, infeliz aquele que diz assim, eu não peco, né? A palavra de Deus diz, né? O Reginaldo tem defeitos, fragilidades, mas ele se assume defeituoso, com falhas, e quando é necessário vai para o confessionário. Padre, pequei contra isso, contra aquilo, né? E assim, até para as pessoas entenderem, né? Nós temos um apostolado chamado Betesda, né? Que é aquela piscina, né? A piscina da misericórdia. E eu sempre digo, né? Que esta capela, né, onde nós estamos gravando, é o lugar da misericórdia. Então, quando a pessoa chega aqui, independente do que ela cometeu, da falta que ela cometeu, né? Ela partilha suas inquietações, pede o conselho e ela é acolhida com amor. E aí a gente fala para ela, olha,
Se você quiser, a gente pega na sua mão e vamos caminhar. Então, ser radical é amar o extremo também, né? A gente não olha a pessoa pelos defeitos dela. A gente olha ela pelo desejo que ela tem de querer voltar para o Senhor. Agora, se livremente ela não desejar essa volta, nós não podemos estar com ela nos caminhos errados dela, dizer que ela está certa. Então, isso também é radicalidade, né? Sim. O que a gente não pode é viver o radicalismo, né? É o extremismo, é uma loucura que não leva a pessoa para Deus. Mas toda pessoa que entra nessa capela, no aconselhamento de oração, na oração por cura, todas são conduzidas ao caminho de volta, né? Porque nós viemos de Deus. Tem hora que a gente se perde pelas escolhas. Sim. Então a gente é reconduzido a Deus. Agora, eu tenho que ser livre para escolher. Se uma pessoa fala assim, olha, Reginaldo, Denise, Priscila, ou quem vai atender, eu não quero viver essa mudança de vida. O que a gente vai fazer, né? Então, a vida com Deus, ela é uma vida feliz, mas ela é uma vida exigente. Então, a radicalidade, ela não é um sofrimento. Ela é o reconhecimento do amor que Deus tem por mim e que eu tenho que, com a minha vida, honrar Ele. Eu não posso ser no mundo um sinal de contradição, porque as pessoas vão dizer, tá vendo? É da igreja. Tá vendo? Olha o que faz. Olha, é injusto, é corrupto. Não. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Você que está de pé, cuidado para não cair. E é o que eu procuro fazer. Sempre vigilante, né? Não vivendo uma imagem, né? Quem convive comigo, os filhos da comunidade, familiares, conhece o Reginaldo, as qualidades e os defeitos dele. E como eu tenho defeito. Só que eu não omito esse defeito. Eu assumo e quando é necessário, eu peço perdão. Sim. Né? Que legal. E durante todos esses anos, como foi para você e para Denise, né? Esse caminho, porque mudou muito, né? Mudou muita coisa, né? O mundo mudou muito, né? São 20 anos, né? E a comunidade também, né? Desde nome, carisma, vocês foram passando por vários momentos, né? Como que foi essa construção desses últimos anos ali? De agosto de 2003, né? Isso. Até maio de 2023. Então, nós nascemos como comunidade Mãe da Divina Providência. Sim. Foi a inspiração da época, com uma frase do carisma, que eu não recordo agora. Só que teve um momento que uma comunidade de São Paulo, comunidade Espaço Vida, a formadora Camila, nós fomos ao encontro deles e depois eu conversei com ela e ela falou, olha, mas não tem conexão Mãe da Divina Providência com o carisma que você está apresentando. E ali eu fiquei angustiado, né? O que fazer agora? E eles tinham, logo ali, acho que um mês e meio, tinha um retiro para fundadores e formadores de comunidade. E aí eu fui nesse retiro. E ali eu estava muito angustiado, porque até então eu achava que estava no caminho, né? Sim. Mas ela me trouxe a luz de que ali não era um carisma autêntico. E aí, numa noite de sábado, Jesus exposto, o pregador, né, o fundador que pregou o retiro, fez um momento de oração e pediu para que nós escrevêssemos uma carta para Jesus. E depois aquelas cartas foram queimadas, né? E eu escrevi na carta, Jesus, eu não sei quem eu sou ou o que eu estou fazendo. Eu não saio dessa chácara sem que o Senhor me dê a resposta, porque senão eu vou me embrenhar nesses matos. Se até o final desse encontro não tiver uma resposta, eu não sei o que eu faço. Sempre com aquela inquietação. Não quero ser uma pedra de tropeço na igreja. Não quero inventar uma ideia. Não, tem que ser algo que é do Senhor. E aí, foi queimado ali e nós fomos para o quarto. Aí eu fui querer conversar com o rapaz do quarto. Creio que era um fundador, até hoje eu não sei. E acho que ele estava pior do que eu. Ele meio que resmungou
Eu falei, então durma que eu acho que eu tenho que dormir também. Então, quando eu acordei no outro dia, eu fui, porque eram separados, né? A ala de quartos, o auditório que era ministrado as formações e o refeitório, tudo amplo assim. Tinha que caminhar para chegar em cada um. E aí eu encontrei o fundador, o Silvio, né, da comunidade Espaço Vida. Só que ele não me conhecia. Eu estava com crachá, né? Ele falou, você é o Reginaldo, que a Camila está conversando. Eu falei, sim. E aí, tá tudo bem? Tudo. Então, irmão, você já ouviu falar sobre o IP branco? Olha a conversa. Eu com fome para tomar café, angustiado. Falei, não, irmão, nunca ouvi falar sobre IP branco. Ele falou, o IP branco é uma árvore, né, muito rara, tem IP amarelo, roxo. É muito fácil você encontrar, mas IP branco é muito difícil. E eu tenho um na frente da minha casa, e eu na minha cabeça, meu Deus, que conversa mais boba para agora de manhã, né? Aí ele me segurou pelo ombro assim e me virou. Aí mostrou, olha, isso aqui é o IP branco. Uma árvore florida, muito linda. Olhei assim, mas nada a ver. Tô com fome, né? Deixa eu tomar café da manhã. Aí fui e tomei um café. Quando eu voltei para o quarto para pegar o caderno, Bíblia, o Senhor colocou o nome da comunidade. Todo o carisma, né? Ser sinal do amor incondicional de Cristo, revelado na santa árvore da cruz, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus, enraizado na humanidade do homem, revelar a divindade de Deus. Tudo isso. Cheguei na sala de formação e escrevi tudo isso. E aí, quando eu terminei, os meus olhos foram para a árvore da cruz. Eu falei, agora eu sei quem nós somos. Estava eu, a Denise, a Priscila e a Dani Santos, que hoje não é mais membro, né? Sim. E eu falei, eu sei quem nós somos a árvore da cruz. E ali a angústia acabou, né? Aí depois eu partilhei com a O Camila. carisma da comunidade, então Hoje, ele nasce dessa da frase forma toda. que ele é. Ele não teve não teve invenção. Adaptação. Não, teve só uma adaptação assim, de redução da escrita. Eu digo assim, não teve uma coisa de deixar mais bonito, não. de deixar. Ele nasceu Isso. de Deus para o seu coração da forma que ele está hoje. Essa frase de uma forma assim, mística. E aí a gente sintetizou, né? Ser sinal do amor do crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Então, qual é a nossa missão? Ser um sinal do amor do crucificado. E qual é esse amor? É o amor incondicional. Por isso que entra a questão da radicalidade. Então, aqui nós recebemos qualquer pessoa e caminhamos com ela rumo a Cristo. Se ela quiser ir para o Senhor, ela vai receber orientação emocional para que ela, né, se anime. Se for necessário um caso médico, a gente encaminha. Mas muitas vezes é uma conversa, é uma orientação, é um organizar a vida, olha, vamos rezar, vamos voltar a participar da missa, e aí a vida vai retomando, né? Então, assim, eu falo sem nenhuma vaidade, porque isso é para a glória de Deus. Casamentos restaurados, jovens restaurados, vocações restauradas, membros de pastoral com sofrimentos por conta da vida na igreja restaurados. Então, isso não é mérito do Reginaldo, não é mérito de nenhum missionário, é mérito do Senhor, né? Que faz nova todas as coisas. E Ele faz, né? Então, a gente caminha nesse propósito, sempre de levar a pessoa para o Senhor. E esse princípio básico, né? Reconhecer na fragilidade humana a divindade de Deus. Todo ser humano foi criado belo. O pecado que trouxe a feiura para nós. Então, o que nós temos que combater? O pecado, fugir dele. Então, a pessoa chega aqui, muitas vezes ferida pelo pecado. Então, a gente olha essa fragilidade humana como Maria, né? Olhou na cruz. Jesus, ele assume na cruz, né? Todo o pecado da humanidade. Então, ela nos ensina a enxergar nas pessoas aquela fragilidade do filho dela. Porque foi por amor que ele assumiu. Então, a gente fala, olha, vamos lá, né? Vamos derramar azeite. A gente usa um termo aqui, né? Vamos deitar na maca do carisma. Então, deita.
né? Você não seja para o membro, um vocacionado que quer caminhar na comunidade. Então ele, não importa se ele chega aqui médico, cantor, doutor, ele não vai exercer esses dons que ele tem até que ele se consagre no primeiro grau. Ele vai deitar na maca, ele vai ser cuidado, ele vai ser tratado as feridas, ele vai passar por essa cura interior, vai ser olhado ali a questão da história da vida, porque tem muitas coisas que não avançam na vida das pessoas, porque tem feridas para serem curadas. Então, é esse o olhar da comunidade, né? É fazer com que a pessoa frágil seja apresentada para o Senhor e seja curada. E eu acho importante isso que você falou, de que é olhar para o pecado, fugir do pecado, né? E a gente vê muita gente, né, na nossa igreja, na igreja católica e em outras denominações, né, onde a pessoa quer olhar para o pecador, né, quer apontar para o pecador, e não é essa a nossa função, né, é pelo contrário, né, é trazer o pecador e apontar para o pecado, tirar o pecado, né. Eu acho muito bonito quando você fala que todo mundo entra aqui, vai ser recebido, vai ser acolhido, vai ser tratado da mesma forma, né? Esse tratamento da alma, né? E eu acho isso muito importante no mundo que a gente vive hoje, um mundo tão cheio de divisões e de julgamentos, né? Das pessoas apontando o dedo uma para outra o tempo inteiro e você ter um lugar, um refúgio onde você simplesmente, você pode ser você e você vai ser curado do seu pecado. É aquilo que a gente precisa tirar mesmo do mundo. É o pecado, não o pecador, né? Sim. Isso eu acho muito bonito também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se você tem alguma noção, mas você tem algum número, algum registro de quantas pessoas já passaram pela comunidade como membro da comunidade? Olha, por Tem alguma alto, noção? missionários que se tivessem aqui, Sim. talvez aí uns 60, 70, até mais. Mas é aquele caminho, né? Ah, sim. Nós vamos entendendo. Antes eu não entendia. Mas a gente entende que uma comunidade, ela é um lugar para vocações, que são chamadas a ela, mas ela pode ser um lugar de passagem, onde as pessoas passam, são curadas. Então a gente tem muito testemunho de pessoas que chegaram com vícios, que chegaram com uma visão da fé muito rasa, pessoas que tinham vícios do consumismo, da pornografia, de tantos males do mundo, e que se reestruturaram, se libertaram e se tornaram famílias católicas e continuaram. Sim. E aí, daqui você já teve padre, né? Saiu, Padre Cláudio. Foi hoje? Teve mais algum padre? Não, Não, né? padre só é. E já teve pessoas que foram para outras comunidades, não teve também? Outras comunidades? Teve, mas muitos, aliás, acho que todos não estão mais, né? Tá. Mas tivemos gente que foi para a Toca de Assis na época. Acho que foi tendendo o caminho de uma forma não como membro, né? Tá. Pessoas que participaram dos nossos encontros Tá. e que acabaram seguindo o caminho com Deus, assim, em comunidade. Mas que não estão hoje, mas estão bem, assim. Sim. Na medida do possível, quem a gente consegue lembrar e enxergar estão no caminho. Sim. E como que é para você, como que você enxerga, não sei se como você se cobra da responsabilidade de ser o pai dessas pessoas todas que passam por aqui? Como que é isso para você? Porque quando começou a comunidade há 20 anos atrás, a gente não tinha quantos anos? Ixi, Era, ajuda aí a graça. mas era um Era rapaz, jovem, né? era jovem. Um rapaz ainda. E aí, 26? 26, 25, 26. então, Eu casei em 99, em 2003 a comunidade, né? A exatamente. Rafaela nasceu, que é a minha filha mais velha, Sim. nasceu em julho de 2003. Então a Denise estava no resguardo ainda. E aí, e como que é para você lá naquele momento, com 25, 26 anos, e hoje, né, já muito mais maduro também, muito mais experiente,
você tem uma cobrança com você mesmo, da responsabilidade mesmo de você ser o pai espiritual, digamos assim, né? De todas essas pessoas que estão na comunidade hoje, que já passaram pela comunidade, como que é isso para você? Eu entendo assim que naquela época eu era jovem, tinha ali um pouco de entusiasmo, né? Mas já existia aquilo que eu já disse, né? Um desejo de não ser uma pedra de tropeço. Então hoje, né, com esses anos, eu entendo, né, que eu sim fui chamado para ser fundador da comunidade, sim tenho uma paternidade espiritual, e todos que passam aqui sempre serão filhos, mesmo que eles desistiram ou saíram, né? Eu sempre, quando encontro, eu uso essa mesma fala. Tudo bem, filho? Tudo bem, filha? Um ou outro que a gente não tenha essa relação. Porque, independentes, seja eles membros, pessoas que passaram em atendimento, qualquer hora que precisar de mim, em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, pode me ligar. Se eu atender, eu vou até a pessoa. Isso é uma coisa minha, né? Tanto que eu sofro muito, né? Quem fica com a imagem do Reginaldo sério, né? Não, eu sou uma pessoa que choro quando vejo um filho que muitas vezes não está entendendo o caminho, quando eu vejo uma pessoa sofrendo. Então, assim, eu entendo, né, hoje que eu sim tenho uma paternidade e que eu amo os meus filhos e que eu quero que eles sejam salvos, né? E que isso depende deles e da graça de Deus. Eu sou só um instrumento, né? E como eu tenho dito, há algum tempo eles não gostam do que eu falo, né? Uma hora o Senhor vai chamar a minha senha. E a comunidade continua, né? Eu fui somente um instrumento para fundar ela, né? Ela não depende de mim para continuar. Enquanto eu estou vivo, né? Isso que diz, né, as orientações da igreja, enquanto o fundador é vivo, as coisas são modificadas, escritas, mudadas, mas depois, no comum, vai ter que pedir um capítulo, né? Para poder mudar alguma coisa. Entendi. Mas, até então, eu entendo isso, né? Eu sou responsável por essas almas e tento fazer o que eu posso para ajudá-las, né? Sim, sim. Eu e a Valéria, também não vai lembrar disso, mas a gente chegou a iniciar um caminho de vocacionado na comunidade há muito tempo atrás. Pelo menos há uns 10 anos atrás também, já faz muito tempo isso. Mas a gente fez alguns encontros com a Dani, Sim. na época. A Dani dava aula de violão para a Valéria também, né? A Valéria fazia aula de violão na comunidade com a Dani e a gente chegou a fazer alguns encontros e tal, e fomos, né, acabamos discernindo pela vida de pastoral mesmo, na paróquia e tudo mais. Mas a comunidade tem um episódio muito, muito especial na minha vida. Eu exibo isso para todo mundo o tempo inteiro. Em 2007, eu tinha acabado de começar a caminhar na igreja ali, eu comecei a participar mais da igreja ali no comecinho de 2006, então eu tinha 1 ano e meio mais ou menos que eu estava na caminhada. Foi quando o Papa Bento veio para o Brasil. E aí eu lembro que teve um encontro no Pacaembu com a juventude, né? E aí a paróquia mandou alguns jovens, algumas coordenações e tal. E aí eu fiquei ali na minha casa pensando, nossa, como eu queria ir. Vai ser incrível, aquilo vai ser um momento tão especial e tal. E aí eu lembro que um dia antes do encontro, não lembro se foi o Cláudio, se foi a Denise, alguém me ligou na minha casa, olha, a gente tem um lugar sobrando, um ingresso sobrando aqui, você quer ir? E aí, nossa, foi uma empolgação na minha vida, né? E eu fui, lembro que eu fui com o Cláudio, com algumas outras pessoas também, na época, lá para o Pacaembu, para poder participar do encontro com o Papa Bento, e ali foi um momento, foi um dia muito especial, um ponto muito chave para a minha vida, para a minha caminhada, e não só aquele momento,
Eu lembro de um episódio naquele dia que me marcou muito, talvez tanto quanto o Papa. E quando a gente estava a caminho do Pacaembu, que a gente, em uma das trocas ali, desce uma estação de trem, vai para outro lugar e tal, a gente estava levando umas garrafas térmicas de café e tal, que a gente ia passar o dia inteiro no Pacaembu e o encontro era só, o papo ia chegar no começo da noite, né? E aí tinha uns irmãos de rua, e aí o Cláudio e as meninas que estavam lá da comunidade pararam e deram pão, café, e aí juntou um monte de gente, né? No centro de São Paulo. Se eles veem que tem alguém oferecendo alguma coisa para eles, eles vão vir mesmo, porque todos estão famintos e tal. E na minha cabeça, estava muito cru ainda, né, para a caminhada. E eu pensava assim, mas eles não trouxeram isso para eles comerem durante o dia? Não é o alimento deles durante o dia? Agora vai acabar. Tem gente que está em volta. E aí eu olhava para eles e só tinha sorriso no rosto deles de estar dando o que era deles, né? Tudo que eles tinham, né? Como se fosse as moedinhas da viúva, né? Já não era muita coisa. E aí eles estavam dividindo com as pessoas e aquilo me marcou muito aquele episódio, assim. Para mim já ficou uma coisa de que, para mim já era claro de que não era, que a comunidade não era uma imagem. Aquelas pessoas que estavam ali não estavam contando uma história, o bom e velho faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Era, olha, a gente faz isso, a gente está falando o que a gente faz, o que precisa ser feito. E vocês, como comunidade, vocês têm essa noção de quanto, talvez, coisas que vocês fazem no dia a dia sem querer impacta a vida das pessoas de fora da comunidade? O quanto vocês são importantes para o povo da paróquia, por exemplo. Eu falava isso com o Cláudio no papo que eu tive com ele, de que conforme eu ia avançando na fé e na caminhada, eu sempre via a comunidade, via vocês na comunidade, eu pensava, eu preciso dar um pouco mais também. Eles estão dando tudo, né? Saíram de casa para doar tudo. Então eu preciso dar pelo menos um pouquinho mais aqui. Vocês, como comunidade, têm essa noção da importância que vocês têm para fora da comunidade? Que às vezes coisas que eu entendo que, por exemplo, naquele dia, óbvio que ninguém fez aquilo para mostrar nada para ninguém. Não tinha ninguém ali. Eu era a única pessoa de fora, um menino de 16 anos. E foi algo que foi feito mesmo pelo coração, e porque tinha que ser feito. E para mim foi algo que eu carrego isso já há 16 anos comigo, assim. Vocês têm essa ideia, essa noção? Olha, eu acredito que há um impacto, né? Porque tudo aqui é vivido com a busca daquilo que é a verdade, né? Então, todo ato, seja a ajuda de alguma família carente, que a gente ajuda, né? Ou um atendimento de oração, ou uma missão, a gente faz porque a gente crê que, pela graça do carisma, pelo chamado que o Senhor nos fez, a gente tem que responder a nossa missão, sobretudo levando as pessoas para o Senhor, né? Então isso até fica repetitivo, mas a única meta é essa, é salvar almas, né? Então a comunidade, ela não quer acumular nada para ela quer ensinar as pessoas a amarem a Deus, a viverem a fé e a testemunharem a fé. Então isso eu creio que causa impacto, né? Tanto nas pessoas que ficam felizes, como talvez em um ou outro que não goste, né? Como nós falamos no início, eu acho que é um pouco exagerado. Não, eu acho que eu tenho que dar testemunho do meu chamado, né? A nossa casa, ela é aberta para todos, né? A gente recebe todo mundo aqui, ela não é um lugar exclusivo nosso, né? Eu tive a graça, né, de ao longo dos anos ter uma experiência muito marcante com a comunidade Oasis, que é uma comunidade formadora de comunidades, e unindo com aquilo que era a visão do nosso carisma, a gente sempre entendeu que nós estamos aqui a serviço, né? A serviço da igreja. Então, algumas coisas nós temos muito claro,
né? Nós não estamos aqui na Paróquia Sagrada Família para fazer tudo na paróquia. Nós estamos aqui para fazer algumas coisas, para colaborar, porque Deus já deu à Sagrada Família, nas pastorais e movimentos, o seu apostolado, para que ela caminhe com a identidade própria dela, né? Sim. Então, a Árvore da Cruz, ela é uma colaboradora dentro da paróquia e uma colaboradora da igreja, enquanto diocese, enquanto um carisma da igreja. Então, nós temos experimentado a pregação em vários outros lugares, estados, né, eventos para mulheres, para homens, aconselhamento de fundadores, formação para comunidades. Então, isso é só o serviço que o Senhor nos deu para transmitir. Então, aqui não vai ter nenhum benefício próprio, aqui não vai ter nenhum mérito, né, porque o mérito é do Senhor. E no fim, a única coisa que nós queremos é ter a glória da eternidade. Não só nós como membros, mas que a gente consiga levar outras pessoas. Então, por isso que quando uma pessoa chega aqui e apresenta uma fragilidade, a gente vai fazer com que ela enxergue que ela precisa sair daquela condição, porque o Senhor não fez ela para aquilo, né? E eu tenho um ditado, né? A gente tem que olhar nos olhos, né? Eu sempre tenho esse negócio de olhar nos olhos, né? O Senhor nos ama olhando nos olhos, né? Então, aquilo que nós falávamos, a gente acolhe o pecador, não o pecado. Então, todo o serviço da Árvore da Cruz é para a glória de Deus e para que o homem volte para o lugar que ele foi criado, né? Sim. Retornar. Sim. E aí, antes da gente aqui já está indo para o final desse papo, saindo um pouco da comunidade, para que não tem como, né, sair da comunidade, mas o Reginaldo e a Denise, como foi para vocês criar a família de vocês, né? A Rafaela, o André, nasceram e cresceram nesse ambiente de comunidade, né? Então, foi toda a infância, né? A Rafa hoje já é uma moça. Como que foi isso para vocês? Para eles entenderem, para eles assimilarem essas... eles tinham uma casa diferente das outras crianças na escola, por exemplo, né? Não era a mesma coisa. Como que foi isso para vocês, para poder conciliar essas duas coisas, entre aspas, a comunidade com a família de vocês? Então, no começo, tudo vai acontecendo, né? Até porque nós não tínhamos uma comunidade mais velha para dar uma orientação. Logo mais adiante que a gente foi entendendo o que podia e o que não podia. Então, teve períodos que nós moramos juntos. Lógico, cada um com a sua realidade, com o seu espaço, mas juntos. Então, ali foi ela, sobretudo a Rafaela, né, que hoje tem 20 anos, né, vai até casar, ela viveu mais isso do que o André, né? A Miriam viveu pouco. Sim. Mas houve ali benefícios e traumas, houve, né? Hoje a Rafa, ela é membro, né? Ela tem o primeiro grau vocacional da comunidade. Mas teve um momento do período vocacional dela que ela externou para a formadora dela algumas chateações, fragilidades, né? Aquela coisa, que o pai é de todo mundo, a mãe é de todo mundo. Exatamente. Né? Mas Deus curou, né? Ela está bem pra caramba hoje. Ela está tranquila. Mas em toda a comunidade, sobretudo essas que nasceram aí, igual nós, 20 anos, que não tinham um amparo de uma mais antiga para mostrar algumas coisas. Bom, algumas coisas aconteceram sem a visão que eu tenho hoje. Mas graças a Deus, Deus nunca permitiu nenhum escândalo, nenhum erro, nem nada contrário, né? Mas houve, sim, coisas boas, porque as meninas, né, as de vida, sempre ajudaram a cuidar. Só que aí depois, com o tempo, a gente vai entendendo. Então, hoje tem o dia da formação e tem o dia da família. Então, hoje a gente vive uma nomenclatura assim. O primeiro domingo, ele é formativo, o segundo é da família. O terceiro é o momento fraterno com a comunidade,
o quarto da família. Entendi. Entendeu? Mesma coisa os sábados. O primeiro tem atividade, o segundo não tem. O terceiro tem, o quarto não tem. Então você tem um final de semana, salvo do bazar que a gente tem de manhã, Sim. da tarde para a noite no sábado até o outro dia, salvo que tem uma missão. Então, se alguém chama a gente para pregar alguma coisa, a gente vai. Mas no comum, a gente foi tendo esse discernimento. Que é isso que as novas comunidades foram entendendo, né? Sim. Então é preciso ter o cuidado com a família, cuidado com o celibatário, cuidado com o jovem que está em discernimento vocacional, né? Aquele que é aliança, aquele que é vida, né? O membro de vida, ele doa toda a vida, mas ele tem momento de descanso, né? Ele não trabalha toda hora. Tem dias que ele serve ali o carisma, tem dias que ele está mais tranquilo, tem férias. Então tudo Deus ele vai mostrando, né? Que eu falo que é o benefício das comunidades mais novas. Se elas se submetem ao olhar de uma comunidade irmã mais velha, ela vai sofrer menos. Você falou isso, né? Que vocês que nasceram há tantos anos atrás não tinham outras, né, comunidades. As que tinham, como você falou, eram comunidades já muito grandes e não são acessíveis, né? Às vezes para que vocês possam aprender mesmo e tal. Hoje vocês servem como base para outras comunidades que vão nascendo. Vocês Sim, ajudam. eu acompanho algumas comunidades, né, algumas pela experiência dessas outras, né, então, por exemplo, nós vamos para Minas a partir do que? De uma experiência, nós fomos, né, no começo das missões, porque um fundador, ele sofreu um acidente, quebrou a perna, e ele procurava os outros fundadores para ajudar ele naqueles discernimentos primeiros, e os fundadores não partilhavam nada. E ele me encontrou lá no WhatsApp dos fundadores, e aí eu comecei a falar, né? Olha, eu vivi dessa maneira, eu dei esse passo, tal coisa eu fiz dessa maneira, né? E ali a gente criou um elo de amizade, a gente é muito amigo, e outros fundadores, né? Então, tanto eu procuro alguns irmãos para partilhar, para pedir ajuda, como outros irmãos também nos procuram. E pela experiência que nós tivemos, né, de ser coordenador da Frater aqui de Santo André, né, que é o núcleo das novas comunidades, por 4 anos, isso também nos fez, né, ter que ajudar outras comunidades, né? Tanto que o Dom Pedro tem muito carinho, né, pela Frater, porque é um núcleo que tem dado certo, onde todos os fundadores se ajudam, né? Tanto as comunidades mais velhas como as iniciantes. Eu vou te fazer uma última pergunta, muito parecida com uma pergunta que eu fiz para a Alessandra do Arca da Aliança. Para ela, eu falei especificamente da RCC, né? Mas eu queria fazer essa mesma pergunta para você, mas falando das novas comunidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância para a igreja das novas comunidades. Por que eu te pergunto isso, tá? Comparando com a mesma pergunta que eu fiz para ela da RCC, eu entendo que isso eu ouvi muito quando eu era do grupo de oração e tudo mais, e eu imagino que vocês, como comunidades, também devam ouvir dessas mesmas pessoas que chamam de radical, de que é um exagero, de que talvez as pessoas enxerguem como se eles quisessem ser uma nova igreja dentro da igreja, separado da igreja, e eu enxergo da mesma forma que eu falei para ela da RCC. É o contrário disso, né? São movimentos que eles nascem para fortalecer, para completar, para complementar, né, o trabalho do sacerdote, né, da igreja e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Como que você enxerga a importância dessas novas comunidades todas para a igreja como um todo? Primeiro que as novas comunidades nascem de um desejo de Deus, né? Lá no documento da vida consagrada, Papa, né, hoje São João Paulo II, ele vai dizer que as novas comunidades é a primavera da igreja, né? Daquele momento histórico. Por quê? Porque a igreja ela é um jardim, né? O jardim ele só é bonito quando há uma variedade de flores, de perfumes, né? Então você olha para um jardim
só com um tipo de flor, é bonito. Mas Mas é podia ser bonito quando melhor. tem roxo, tem amarelo, tem, né, de várias cores. Então, a nova comunidade, ela é uma inspiração de Deus no coração de homens, mulheres, sacerdotes, né, que se sentem chamados a fundar essas comunidades para ser esse auxílio na igreja, né, como é a pastoral na paróquia. Então, a nova comunidade que tem um carisma autêntico, que foi fundado dentro de um propósito autêntico, ela vai colaborar com a igreja. Agora, quando se fala, mas quer ser melhor, quer ser diferente, quer viver isolado, não. É um específico. O carisma já é isso, né? É um dom dado para o benefício da igreja. Algumas coisas, a árvore da cruz, ela vive próprio do carisma, segundo aquilo que a igreja orienta. Então, ela ajuda na paróquia. Eu sempre falei isso. Falei para o padre Paulo Afonso, quando eu falo com o padre Everton, a mesma coisa. Nós somos colaboradores. Vamos ajudar naquilo que podemos, com amor, com carinho. Nos sentimos parte dessa família, Sagrada Família, né? Sim, Eu não nasci de chocadeira. Eu nasci na Sagrada Família. sim, Eu nasci no grupo de oração Arca da Aliança, né? Eu tive pessoas maravilhosas lá no início da minha caminhada. Eu vou citar algumas para não esquecer de, talvez esqueça de algumas, né? sim, Mas Dona Rosa foi uma pessoa fundamental na minha vida. O diácono José foi uma pessoa fundamental na minha vida, né? Então eu não posso negar a minha origem, mas Deus me fez comunidade para revelar um carisma específico para a colaboração da igreja, para o ensino da fé, para a salvação das almas. Então, quando uma nova comunidade ela não vive isso, aí ela não está vivendo. O chamado, talvez ela não é nem autêntica, né? Eu já me perguntei muito, mas é um carisma? Ainda não estamos aprovados pela igreja de uma forma oficial, mas de uma forma pessoal, eu não tenho dúvida. Agora eu preciso da bênção da igreja, do carimbo, né? Para dizer assim, não, vocês são um carisma autêntico. Porque esses anos foram em serviço da igreja. Então a nova comunidade não é melhor que a pastoral, não é menor. É o que ela tem que ser. Eu costumo dizer uma frase que é usada muito nas novas comunidades. É uma resposta providencial para esse tempo, né? O que seria da igreja sem a Mãe Rainha? Os vicentinos, né? O apostolado de oração. O que seria da igreja? é verdade. Então, a Árvore da Cruz, as novas comunidades, elas são resposta para hoje, não melhores do que as que passaram, porque a igreja ainda precisa daquelas que passaram, Sim, né? O que seria da igreja sem as congregações? Mosteiros que estão lá com freiras e monges, rezando, combatendo o bom combate contra Satanás, contra a investida do demônio. O que seria da igreja, né? Então, nós somos flores desse jardim, cada um com a sua beleza, com o seu cheiro. Então a gente não precisa brigar. Tem almas para todos, dá para salvar muitos. tem muito trabalho, E né, o para que todo mundo. a Sagrada Família precisar da Árvore da Cruz, no que nós pudermos ajudar, pode contar, né? Padre Everton vai ouvir, Padre Cauê. A gente só não dá o que a gente não pode. Sim, Mas uma coisa que a gente pode dar a qualquer hora, né? Um abraço, um momento de choro aqui na capela. Essa capela é da Sagrada Família. Então, quem quiser vir aqui chorar, ninguém vai olhar para o seu pecado, né? Você até pode querer contar, olha, eu vivi isso, eu fiz aquilo outro. Vamos chorar? Vamos rezar? Vamos se levantar? Né? Porque é para isso que a gente existe. sim, tá certo. A gente está chegando aqui já no final e a gente sempre pede, né, para as pessoas que vêm bater para a gente trazer um objeto que tem algum significado, que tem alguma história, alguma coisa para a caminhada dela, né? E aí eu queria que você contasse para a gente o que você trouxe.
O meu objeto é a cruz, né? O meu lema pessoal é, eu vou ler porque tem hora que ele foge, né? Sim. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, né? Marcos 8:34. Eu fugi da cruz, mas a cruz me alcançou. Então, assim, eu lembro que no encontro de jovens PHN, nós cantávamos muito uma música da Toca de Assis. Eu cantava aquele momento jovem, alegre, né? Não quero outra coisa a não ser tua cruz, que já é uma linda coisa e a mim me satisfaz porque... E quando ela chegou, eu quis correr, né? Então eu vivi... Quando nós nos tornamos árvore da cruz, eu sofri muito, porque eu vivi 4 anos de um profundo deserto espiritual, que poucos sabem, né? Quem sabe é a Denise, os membros e o padre Paulo Afonso. De um vazio que eu não posso dizer que eu queira que alguém viva, mas que hoje eu entendi ele. Naquela época eu não entendia, porque quando eu abria os olhos, a angústia tomava conta do meu coração. Né? O vazio, o desejo de querer viver a vontade de Deus. E muitas vezes eu só tinha Jesus crucificado, uma conversa com a Denise, com a Priscila e a Dani Santos, que eram as mais velhas, mas eu tenho certeza que o tempo que eu tentei fugir foi esse tempo de deserto que o Senhor me fez entender o quê? A fragilidade humana, né? Nesses 4 anos o Senhor me fez encontrar com carisma. Então hoje eu consigo olhar para uma pessoa, independente da condição que ela esteja, e poder falar assim, eu entendo um pouquinho do que você está passando. Eu sei da sua dor, de um pouquinho, né, que o coração humano só Deus conhece. Então a cruz é, para mim, o motivo da minha vida, né? Eu rezo todos os dias. Eu não quero chegar num leito de enfermidade e ser um murmurador. E não quero, se um dia chegar o martírio, eu não quero negar Jesus Cristo. Eu não quero renunciá-lo, porque eu tenho medo disso. Porque quando a Rafaela vai desencravar minha unha, parece que eu vou ter um filho, né? Então, que um dia, se for necessário, eu chegar no martírio, que eu não renuncie a Jesus. Porque disso eu tenho medo. De negá-lo, porque ele me ama todo dia, ele me perdoa todo dia, ele me salva todo dia, e todo dia ele me dá chance para mim poder voltar, né, para esse sonho que ele tem para todos nós, que é estar com ele um dia na eternidade. Que legal. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Pode ver aqui? Aí, ó. Essa não é a primeira, né? Sim. Mas tanto que a gente dá para cada membro no primeiro compromisso, né? Sim. Tá certo. Bom, a gente vai chegando aqui no final desse nosso papo. Papo muito gostoso, assim, fiquei muito feliz. Daria para ficar aqui mais umas 3 horas. Se tivesse memória nos aparelhos aí, ficar aqui mais 3 horas gravando aqui e fazer uma série, mas fica o nosso agradecimento. Muito obrigado, Reginaldo, por ter topado participar com a gente, por dividir um pouquinho com a gente do carisma de vocês, da sua história, da história da comunidade com a gente. É muito importante para a gente, como comunidade, paróquia, se conhecer, né, e ter um pouquinho da nossa história aqui registrada. E aí eu queria pedir para que você deixasse agora uma mensagem, uma oração, o que você quiser agora para a nossa paróquia, para a nossa juventude. Pode olhar aqui para essa câmera de cá e fica à vontade. Não, a mensagem que eu deixo é que a árvore da cruz, ela sempre vai ser esse lugar de descanso, né? Esse discernimento veio há um tempo, onde vocês podem vir, né? Aqui também é casa de vocês, sobretudo jovens, querendo partilhar um conselho, né? Um abraço,
uma direção, nós estamos aqui. E também dizer que viver com Deus é viver esse voltar para Ele todos os dias. Talvez você que está acompanhando esse momento, que assistiu essa partilha, pode estar se perguntando: nossa, mas como viver para Deus? Viver para Deus é abrir o coração para Ele, é viver a sua verdade, é pedir o auxílio da fé e da igreja, que você vai chegar naquilo que é o propósito de Deus para você. Porque cada um de nós temos uma missão, né? Aqui nessa terra. Ninguém está aqui por acaso. E se nós estamos aqui, nós temos que testemunhar esse Cristo e um dia voltar para Ele. Então, se você está desanimado, saiba que um dia o Senhor morreu por você, porque Ele te ama. E você é olhado por Ele de forma única e especial. E deixo também meu abraço a toda a Paróquia Sagrada Família, né, todo o carinho, e também ao Padre Everton, ao Padre Cauê, né, por tudo aquilo que é ser Sagrada Família. Tá certo. Então a gente vai chegando aqui no final. Se você quiser deixar para o pessoal também os horários, né? Quem quiser conhecer a comunidade, os horários de atendimento, quem quiser um momento de aconselhamento também, como que eles fazem aí, quem quiser vir para poder conhecer um pouquinho mais. Então a comunidade ela abre de terça a sexta, das 15 às 19h30. Salvo da quinta-feira, que a gente tem o grupo de oração, né? Às 16 horas já fecha, às 18 horas fecha. No sábado, das 9 às 16. Para o atendimento de oração, né, que é o apostolado Bethesda, isso é ligar no meu número, né, 11 9 7579 7210. Nós temos aqui 2 dias, né, que é terça e sexta. Então é agendado a sua vinda. E aí você vai partilhar e ali vai começar um caminho de cura interior, que é um método que a renovação já vivia, né? Lógico que hoje tem aquilo que é próprio do carisma, né? Mas com o mesmo propósito, né? Levar a pessoa à cura da sua história. E para outros fins, né? Missão, pregação, né? Quem ouvir de outros lugares, a Águia da Cruz está à disposição, a serviço da igreja sempre. É isso. Obrigado, Regi. Também. Eu que Muito agradeço. obrigado. A gente fica muito feliz. E a gente vai querer voltar outras vezes, porque acho que foi muita coisa aqui que a gente podia falar, pode ainda vir. muita coisa que a gente podia partilhar, que a gente vai precisar fazer aí parte 2, parte 3 desse episódio aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí para você que assistiu a gente, para você que ficou aqui com a gente até agora. Divide aí com a sua pastoral, compartilha, envia para os seus amigos, para sua família, para assistir também, para conhecer um pouquinho mais do Reginaldo da Águia da Cruz. Siga as redes sociais aí da paróquia e da comunidade também. Todas as informações também que o Reginaldo passou sobre os horários, sobre contato, vão estar aí na descrição do vídeo. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.